tarde, pessoal. É uma alegria muito grande, né, nós estarmos aqui ao vivo com vocês para poder bater um papo muito gostoso sobre mulheres na cultura. Um papo também que é muito importante e necessário, como a gente sabe, né, que infelizmente a gente não tem uma representatividade nem perto de se assimilar a dos homens, né, na cultura em geral. Rapidamente aqui dando para vocês alguns números, né? No audiovisual brasileiro, em 2020, somente 16% dos filmes produzidos foram dirigidos por mulheres. E na Europa, 17%, ou seja, 1% a mais, né, de filmes dirigidos por mulheres. Eu agradeço hoje aqui a presença da atriz, diretora e roteirista Natasha Mashkevich, da atriz e cantora Gilles Dron, da Mônica Trigo, diretora de desenvolvimento e promoção do audiovisual da Empresa Mineira de Comunicação, da Ariane Ribeiro, vice-presidente do CONSEC, que é o Conselho de Cultura Estadual de Minas Gerais, da Wendy Fernandes, documentarista, e faltando, infelizmente, aí conosco a Amanda, a Aman Krenak, que por uma questão de problema com a internet a gente não conseguiu ainda fazer contato. Agradeço também a presença do Gerard, que está aqui conosco fazendo a tradução, e peço a ele para nos ajudar aí com isso agora. Obrigada. Obrigado, Lorena. Salut tout le monde. C'est un plaisir d'initier en ce moment notre entretien, notre conversation entre femmes sur le thème les femmes dans la culture. Nous avons ici la présence de Natasha Mashkevich. Je voudrais d'abord vous passer quelques chiffres concernant la place des femmes, leur rôle dans l'audiovisuel. Ici au Brésil, nous avons 17% des films réalisés par des femmes. En Europe, nous avons 17%, une différence d'1% de films réalisés par les femmes. Et là, je passe déjà à la présentation des femmes que nous avons ici pour la conversation de ce soir. Nous avons la présence de Natasha Mashkevich. Elle est actrice, réalisatrice et scénariste. Il est vice-présidente du Conseil culturel de l'État de Minas Gerais. Wendy Fernandes, qui est documentariste. Marc Renati, qui n'est pas encore là. Nous espérons qu'elle viendra bientôt nous rejoindre. Elle est communicatrice et activiste indigène du Brésil, bien sûr. Et Gigi Ledron, qui est actrice et chanteuse. Monica Trigo, qui est directrice du secteur de développement et de production de l'audiovisuel de la Empresa Mineira de Communication. Il s'agit d'une entreprise publique chargée de la gestion des services de radiodiffusion et télévision. Et elle-même, la modératrice Lorena Coelho, qui est scénariste. Je suis Gérard Noati, l'interprète de cette personne. Merci, Gerard. Obrigada, Gerard. Então, gente, é um grande prazer estar aqui para poder falar com vocês sobre as mulheres na cultura, especialmente nessa semana em que a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher, e a gente sabe que um dia é apenas um simbolismo, né? Que a luta das mulheres é algo que a gente tem e deve comemorar todos os dias e não deixar de lutar por isso. E eu vou começar o nosso bate-papo aqui com a Natasha, mas que a gente perguntando para você, Natasha, na sua filmografia, a gente percebe que a temática da mulher é muito presente, né? A Lista, que você atuou recentemente, o Itan, que é um filme que você escreveu, protagonizou e dirigiu, a gente percebe que é uma temática que você se preocupa muito de abordar nos seus filmes. Pensando assim, um pouquinho no início da sua carreira até aqui, que tipo de desafios, né, você encontrou como atriz, como roteirista, como diretora, nos sets franceses, europeus, em geral, a gente sabe que você atuou em teatro na Bélgica, na Alemanha, na França, em diversos países. Então, se você pudesse nos dizer quais tipos de obstáculos uma mulher encontra, né, na França e na Europa em geral, o que você destacaria para a gente, por favor? Bon. Gérard, est-ce que... Oui. Merci. Pour commencer, je voudrais rappeler justement que cette conversation, cet entretien, cet échange
vient à point nommé justement parce que nous sommes dans le mois de la femme. Nous avons célébré la journée de la femme le week passé. Et évidemment, ce n'est pas une question d'une seule journée, c'est une question de tout le temps parce qu'il y a beaucoup à faire encore pour cette égalité de genre. Et donc, nous commençons avec Natacha Mashkevich, à qui je voudrais demander ce qu'elle a à nous dire par rapport aux difficultés, aux obstacles, aux défis que rencontre la femme dans cette arène culturelle et de l'audiovisuel, justement, elle qui a travaillé en Belgique, en France, en Allemagne. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Natacha Mashkevich, sur les défis que rencontre la femme dans ces milieux-là, dans ce contexte? Merci Gérard, merci Lorraine, à tout le monde. Donc encore une fois, bonjour personnellement. Tout d'abord, je voudrais dire en fait, c'est que ce qui me touche, c'est que déjà, bon, il y a un lien entre nous tous, toutes, parce que Gérard, tu es là. Avec Gigi, on s'est rencontrés par exemple depuis très très longtemps, ça fait de nombreuses années. Et il y a toujours cette lutte qui nous a unis, je pense globalement déjà dans la vie, comme femme, comme artiste, comme personne. Et on a tourné, donc ça me faisait penser quand Lorena, elle a parlé justement de ce message aussi. Mon premier film, en fait, que j'ai réalisé, parce que je suis comédienne à la base, mais la réalisation, la mise en scène, elle est venue très naturellement avec des messages que j'avais envie de dire, de faire passer ma voix, de mon point de vue, avec mon expérience. Et le film qu'on avait fait ensemble, donc Gigi, elle était dans ce film, et avec d'autres femmes très merveilleuses toutes, et le personnage en fait de la grand-mère, c'est une grand-mère qui écrit une lettre à sa petite fille, c'était Marina Vladi, qui est une comédienne déjà âgée mais d'origine russe comme moi, donc voilà, on s'est entendu sur ça aussi. Et le texte là, il résume, je pense, après Gigi pourra en parler si elle a envie, résume un petit peu toute la situation. Il y a et les chiffres qui sont en fait la réalité de l'actualité, mais c'est aussi des choses qui sont là depuis des années. Marina Vladi, qui a aujourd'hui 80 quelques années, elle est militante et féministe, mais depuis 50 ans, depuis toute sa jeunesse. Et elle-même, elle est parfois même choquée aujourd'hui de certaines choses. Et il y a une phrase qui reste toujours qui me reste et qui est toujours d'actualité, c'est que rien n'est acquis. Et même bon, Simone de Beauvoir le disait, enfin beaucoup de femmes qui étaient un peu dans toute cette lignée. Et ce film, en fait, c'est un peu sur le droit des femmes, mais c'est très universel parce qu'en fait, on est tous connectés. Il n'y a pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et comme elle disait aussi, c'est l'éducation qui joue aussi beaucoup sur comment on éduque les petits garçons et les petites filles. Enfin, c'est un débat très long. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est pour dire qu'en fait, c'est ça, c'est que rien n'est acquis, je pense jamais, et que ça continue toujours. La lutte continue et on doit faire chacun mettre notre petite goutte dans l'océan, mais c'est ça qui va changer les choses petit à petit. Il faut avoir en tout cas cette envie de se battre. Donc c'était pour dire que là, ça a commencé comme ça, dans tout ce message aussi de dire les choses. Et ensuite, par rapport à ce que Lorena disait, Iktam, donc c'était mon deuxième film, c'est en effet que c'est les choses qui me touchent, mais pas seulement au niveau des femmes. Enfin, bien sûr, c'est la femme parce que je suis une femme, je suis une artiste, j'ai une identité aussi avec mon parcours d'immigrée, d'étrangère, etc. Mais c'est vraiment un peu ici toutes les histoires de l'injustice et l'humain. En fait, c'est l'être humain qui me touche principalement et c'est de ça que je tire mes histoires, mes idées. La lettre à Noémie, c'est pas moi qui écris, en fait, c'est Simone Didet et en fait, c'est toutes les femmes très engagées. Le 8, vous avez parlé aussi de la journée de la femme, c'est symbolique, mais en fait, symboliquement, il y a un an, en 2020, on avait fait la dernière projection justement de ce film, avant que toute cette pandémie ne commence justement ici. Et symboliquement, c'était aussi quelque chose de très fort, parce que c'était la dernière fois qu'on a pu dire les choses et donner notre voix.
cette année, en 2000, donc le 8 mars 2021, on avait préparé, donc avec Michelina Bergel aussi, une femme très engagée, le festival de films de femmes à Paris. C'est le premier festival parisien. Il était prêt pour 2021. Ah oui, excuse-moi Gérard, tu as beaucoup de choses à traduire. Donc juste ça, donc on avait le festival Toi Femme pour cette année qui a été malheureusement reporté, mais il va avoir lieu et dans lequel Gigi participe aussi. Je vais te laisser traduire, je suis désolée. Não, ça va, merci. Bom, a Natasha estava falando que o filme dela, que a Lorena mencionou, Itan, realmente foi um filme que abordou essa questão mesmo do lugar das mulheres no mundo no geral, né? E não só isso fala do direito das mulheres, mas é algo que toca todo mundo, que fala que fala de coisas que têm que ser feitas. Inclusive, ela comentou já no início que ela começou como atriz, mas aí a direção veio naturalmente, justamente por essas mensagens que ela tem que passar, né? Enquanto mulher, enquanto migrante, enquanto estrangeira, dependendo de onde ela estiver. E a Gigi, né, que ela conhece há muito tempo, também teve uma participação muito boa. Aí ela lembrou que uma frase que ela guardou para a vida é que nada é adquirido, né, eternamente. Sempre tem lutas e o que temos que fazer é continuar lá na luta mesmo. E é isso, ela lembrou, né, que é o segundo filme dela e que justamente há um ano, a gente mencionou dia 8 de março, Dia Internacional dos Direitos das Mulheres, que foi estreado o filme e este ano foi programado para outras atividades também, mas infelizmente tiveram que adiar. É isso, resumidamente. Voilà, donc on a dû reporter malheureusement parce que c'est l'actualité et c'est ça aussi. Les artistes en Europe, en tout cas, bon, en France, mais je pense que c'est un peu dans le monde. Pour l'instant, on a un peu la bouche cousue qu'on veut nous coudre. Et puis la liberté dans tout ça et plein d'autres choses. Mais au niveau artistique, voilà, on essaie quand même d'avancer et c'est pour ça que ce genre d'événements sont aussi très, très importants. Et par exemple, là, je travaille sur mon troisième film, malgré la situation, que j'ai écrit aussi et qui parle aussi des choses très importantes qui partent en fait de la non-technologie, ça s'appelle No Wi-Fi. Et donc, toutes ces questions que j'ai aussi, tous ces questionnements personnels, les engagements personnels et les choses que j'ai besoin de dire. Et une équipe qui me suit, voilà, dans tout ça. Ela completou dizendo que este é um momento importante, esse diálogo aqui que está acontecendo, porque tanto na Europa quanto no mundo, né, as mulheres estão praticamente sendo silenciadas, mas não serão, né, a luta vai continuar. E ela está realizando o terceiro filme dela, no Wi-Fi, que também vai sair daqui a pouco, resumindo. E uma coisa que ela tinha falado da primeira vez que ela falou, na primeira fala dela, foi sobre um festival, Toi Femme, que é um festival de promoção de filmes dirigido por mulheres. Obrigada. Obrigada, Gérard. Nada. Voilà. Lorena, não se escuta. Microfone, Lorena. Estava desligado aqui, desculpa, gente. Obrigada, Gerard, obrigada, Natasha, por ter contado um pouco aí da sua história. E aproveitando que a gente está conversando, né, com uma artista lá de fora e falando desse universo, como funciona essa questão da participação da mulher na cultura na Europa, eu quero agora falar com a Gigi, né? Gigi, bienvenue, bonjour. Eu estava assistindo uma entrevista da Gigi e ela falou uma coisa interessante, que foi, ela disse que ela acredita que na vida tem destino, mas que, na verdade, nós também podemos fazer umas escolhas saudáveis para a nossa vida. E eu acredito que a Gigi
fez uma escolha muito saudável para a vida dela quando ela escolheu ser cantora, quando escolheu ser atriz, dançarina. Ela que tem uma vasta experiência em teatro, televisão, cinema, né? Então eu queria perguntar para Gigi como que ela enxerga, né, a representatividade da mulher negra, da artista negra no cenário europeu. Eu sei que ela está em desenvolvimento de um projeto que vai falar sobre uma personalidade feminina que lutou contra o nazismo. Achei muito interessante esse projeto dela. Então, eu queria que a Gigi nos contasse um pouco sobre como é o mercado de cultura em geral, as oportunidades desse mercado para as mulheres negras na Europa. Obrigada. Bon, puisque nous sommes dans l'espace européen avec Natacha, je vais continuer et maintenant m'adresser à Gigi. Elle est actrice et chanteuse, nous l'avons appelée. Et j'ai eu l'opportunité de suivre l'un de ces entretiens où elle disait que nous avons, il y a le destin dans la vie qui joue, mais que nous pouvons faire les bons choix pour notre vie. Voilà. Et elle travaille aussi sur un projet qui parle d'un personnage féminin qui a affronté le nazisme. Donc, je voudrais maintenant lui demander, vous demander, Gigi, de nous parler un peu de la place de la femme noire dans cet espace-là de l'audiovisuel, de la production, dans l'espace européen. Merci beaucoup, Lorena, pour la question. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour au Brésil. Ravi. En fait, moi, je peux parler surtout au niveau de la France, hein, puisque j'y vis, j'y travaille. Je suis française, voilà, d'origine de la Martinique. Hein, mes parents sont d'origine des territoires des Antilles, hein, françaises. Donc c'est vrai que forcément la place de la femme noire dans la culture, dans le cinéma, à la télé, elle est liée à la place de la femme en général dans la société. C'est-à-dire que vraiment on voit via, je fais partie en fait d'une association qui s'appelle Actrices et Acteurs de France Associés, AAFA. Et il y a une commission qui s'appelle la commission du tunnel de la comédienne de 50 ans qui a fait une magnifique enquête pour voir un petit peu la place des femmes dans l'audiovisuel, dans le cinéma. Et voilà, c'est très très peu, dans le sens où en 2019, par exemple, il y avait 8% seulement de femmes de plus de 50 ans au cinéma représenté en fait. Donc on estime qu'en effet tout ce qui n'est pas représenté n'existe pas, alors que voilà, dans la société il y a des femmes noires, il y a des femmes de 50 ans, il y a des femmes de 50 ans noires, voilà, c'est très vaste, mais c'est vrai que c'est très rarement, en tout cas pas encore assez représenté au niveau de l'audiovisuel en France, même s'il y a beaucoup de choses qui avancent, il y a beaucoup de prises de parole. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de lutte, de combat pour faire avancer les choses. Et c'est vrai, comme Lorena disait, pour le citer, donc c'est vraiment aussi une question d'engagement, de détermination personnelle. Voilà, de ne pas être enfermé dans des stéréotypes que la société tendrait à vouloir nous donner. En tout cas, moi, c'est vraiment mon combat à ne pas me laisser enfermer dans des stéréotypes en tant que femme noire et en tant qu'actrice. Je vais commencer comme ça pour que Gérard puisse traduire. Merci. Bom, primeiramente, prazer estar aqui. Boa tarde a todo mundo. Eu vou responder a pergunta, mas vou falar mais da França, que é a realidade que eu mais domino. Eu moro aqui, eu trabalho aqui. Eu sou francesa, de origem da Martinica, né? Origem martiniquesa, não sei como é que fala. E, então, lembrando aqui, trazendo aqui uns números, em 2019, foi constatado que apenas 8%, né, das mulheres, das produções vêm de mulheres, né, são protagonizadas por mulheres,
isso desde há 50 anos. E eu faço parte de uma associação, justamente a Associação dos Atores e Atrizes, né, da França, e percebemos justamente que ainda há muita coisa a ser feita nessa área, né, justamente para equilibrar as coisas, e é o que eu estou fazendo, o que eu tenho feito até agora, que é de não desistir, de continuar na luta, e é isso. Merci beaucoup, Gérard. Oui, juste pour continuer un petit peu sur cette question par rapport en tant que femme noire, la place voilà, de la femme. Il y a 2 jours, il y a eu la cérémonie des Césars, donc en France, hein, qui récompense, entre guillemets, voilà, les meilleurs rôles féminins, masculins, enfin meilleurs, hein, entre guillemets, hein, parce que voilà. Et donc, dans les espoirs masculins et féminins, il y a 2 personnes noires, donc une actrice, une jeune fille de 14 ans, noire, et un homme noir qui ont été donc récompensés en tant que meilleur espoir féminin et masculin. Donc voilà, l'espoir, qui dit espoir dit espoir. Donc c'est magnifique, c'est magnifique, c'est vraiment des actions comme ça, des rendez-vous qui sont donnés, mais ces rendez-vous, ils doivent vraiment être suivis de plus grandes actions, quoi. Voilà, pour vraiment la représentativité de tout un chacun, que ce soit les femmes, les hommes noirs, que ce soit aussi les femmes, les hommes asiatiques, qui sont si peu représentés en France. Donc voilà, et puis donc Lorena parlait d'une femme sur qui j'avais écrit, en fait c'est Joséphine Baker, hein, qui était américaine, donc une femme noire qui a trouvé aussi refuge entre guillemets en France, qui a beaucoup combattu le racisme en France, mais vraiment elle avait un idéal humain, quoi. C'était vraiment un idéal plus que voilà. Il se trouve qu'elle était noire, donc forcément elle a été marquée par le racisme aux États-Unis, mais ce qui lui a donné aussi cette envergure vraiment internationale, universelle, de vouloir vraiment lutter contre toute forme de discrimination. Et j'ai écrit un spectacle, voilà, un spectacle musical sur Joséphine Baker, parce que c'est une femme qui me touche dans sa résilience, dans sa traversée en fait de vie, voilà, qui a en effet aidé la France à combattre le nazisme, ce qui n'est pas rien en tant qu'engagement. Completando aqui minha fala, há poucos dias aconteceu a cerimônia, né, dos César, o prêmio da França, que teve 2 premiações, né, para pessoas negras, jovens, né, e como eles dizem, esperanças, né, pessoas que trazem esperanças, que esses prêmios foram para 2 pessoas negras, um ator e uma atriz, né, e também a Lorena mencionou uma produção minha, uma obra minha, que foi sobre justamente Joséphine Baker, que ela é dos Estados Unidos, mas que, igual a ela, agora encontrou, né, o lugar dela na França, e justamente continuou com o combate dela, que com certeza ela começou lá nos Estados Unidos, justamente pelas questões raciais, né? Ela tem esse ideal feminino que eu admiro nela, ela luta contra as discriminações. Obrigada, Gerard. Merci, Gigi. Obrigada. Muito importante a gente falar sobre as diversas caixinhas, né, que existem dentro do feminismo no mercado de cultura, porque a gente pensa diretamente na igualdade, né, entre homens e mulheres, e existem muitas outras camadas dentro disso, como o papel da mulher negra, né, como a questão das mulheres trans, da mulher indígena, né, que a gente teria a mãe conosco aqui hoje, uma pena por causa da tecnologia a gente não consegue ter, mas é muito importante falar sobre isso, e por mais que haja avanços, a gente sabe que ainda pouquíssimo foi conquistado, especialmente no que tange a mulher negra, especialmente no que tange as mulheres trans. Então, é uma representatividade que ainda precisa de muita luta,
né? E agora, passando aqui para o Brasil, eu quero falar com a Mônica Trigo, né? Há pouco eu estava comentando sobre uma entrevista que eu assisti da Mônica, e outra coisa que me chamou muita atenção que a Mônica disse foi que ela foi criada para ser ousada, né? Então, a pergunta que eu quero te fazer, Mônica, você que é uma mulher que já esteve à frente de cargos de poder, né, na gestão cultural, já foi secretária de Cultura de Paulínia, já esteve no Ministério da Cultura como assessora de gabinete, também na Secretaria, né, de Cultura da Bahia, do Sergipe, hoje está na Empresa Mineira de Comunicação. Eu queria te perguntar uma coisa, Mônica, você acha que a sua liderança assusta o time masculino? Como que você vê essa liderança feminina nesses assuntos culturais? Bon, passons maintenant au Brésil. Et justement, en parlant de féminisme, nous avons forcément de diverses couches dans le mouvement. Nous avons divers intérêts, même si c'est un combat en commun justement pour l'égalité entre tous, hommes, femmes ou même parmi les femmes et parmi les hommes. Et donc, nous avons par exemple les causes indigènes, les femmes noires, les femmes trans et autres. Donc, c'est des questions auxquelles il faut faire attention. Donc, et là, je m'adresse à Monica Teitu, qui a un long parcours dans l'audiovisuel, dans la production culturelle. En général, elle est passée par plusieurs institutions chargées de ces questions-là, ici au Brésil, à Bahia, dans l'état de Bahia, comme dans l'état de Minas Gerais, où elle est actuellement. Et là, je voudrais lui demander si elle, à ces postes importants, elle a remarqué qu'elle fait peur aux hommes avec qui elle travaille. Eu agradeço muito o convite por estar com vocês, mulheres empoderadas, tratando da cultura mundial, da cultura europeia, da cultura brasileira. Queria dizer que, eu, além de gestora cultural, tenho uma militância dentro do movimento feminino, e que, entre algumas realizações, para além da política pública, também fui produtora de uma minissérie documental sobre o comportamento feminino, sobre liberdade de escolha, sobre liberdade do corpo, chamada Rio de Topless, que faz uma trajetória entre o comportamento das mulheres dos anos 60 até a atualidade, com todas as repressões vivenciadas pela política, pela política na época, sobretudo no momento de ditadura, e sobre as repressões em relação ao empoderamento, sobre as políticas do corpo, né? Então, eu venho de uma trajetória de uma geração que viu o Brasil viver uma ditadura, sem espaço democrático para falar das necessidades culturais, das grandes construções da liberdade. E aí, por isso que eu digo, quando as políticas públicas devem ser pautadas pela ousadia, é justamente a isso que eu me refiro. A gente precisa recuperar esse tempo e dar voz a todo mundo que não tem voz. E, do ponto de vista das políticas públicas, eu convivi com muitas mulheres, com ministras da cultura do país. Eu tive a felicidade de trabalhar com 2 mulheres que fizeram um projeto, na época, bastante democrático, que foi a ministra Ana de Holanda e a ministra Marta Suplicy, e elas eram mulheres voltadas com esse olhar para a política pública, de ampliação de igualdade, né? Então, eu venho com essa matriz da política pública que eu tento levar para todos os espaços de gestão onde eu me coloco. Eu entendo que a gente precisa ampliar a igualdade de gênero, sobretudo no setor audiovisual, que é onde eu atuo com mais fervor, né?
Então, eu acho que a gente tem que criar uma cultura igualitária, livre de estereótipos, e criar políticas públicas que envolvam a diversidade do setor, né? Promover a igualdade de gênero, alterar leis de financiamento. Então, esses são caminhos muito sólidos para ampliar a representatividade e para dar voz a esse espaço que as mulheres ainda têm de forma muito diminuta. Gerard. Obrigada. Effectivement, comme Lorena l'a dit tout à l'heure dans sa présentation, j'ai toujours encouragé qu'on ose, surtout les femmes, qu'on ose dans nos domaines, dans les domaines où nous intervenons. J'ai, par exemple, participé, j'ai promu la production justement d'une œuvre où nous analysons un peu le comportement des femmes de l'époque de la dictature militaire ici au Brésil. Donc, c'est des questions avec lesquelles je travaille dans l'intention de faire porter ma voix et de permettre à d'autres personnes de se faire entendre aussi, parce que nous devons tous lutter pour l'égalité de genre, chose que j'ai vue chez des femmes avec qui j'ai travaillé, deux ministres. Elle a cité les noms, mais je ne m'en souviens plus. Et donc, elle a observé que ces femmes ont justement cet engagement que j'ai de promouvoir l'égalité des genres. Et c'est ce que je fais, c'est ce qu'elle fait, elle l'a dit, partout où elle a cette responsabilité de gestion. Merci. Obrigada, Gerard. Obrigada, Mônica. E esse ponto que a Mônica toca sobre as políticas públicas, né, realmente é algo definidor, né, para que haja uma inclusão. Acho que sem política pública a gente nunca vai conseguir, né, atingir uma igualdade de representatividade das mulheres, seja onde for, né, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Obrigada, Mônica, né, por apresentar aí seu ponto de vista. E já que a gente está falando de política pública, né, eu queria falar com a Ariane agora. Boa tarde, Ariane. É um prazer ter todas vocês aqui, ter você com a gente. Ariane, você também é uma mulher que está num cargo que sempre tem uma carreira também aí longa, né, nessa luta pela defesa da cultura. E eu queria te perguntar se no Conselho, né, de Cultura Estadual, qual que é a representatividade de projetos geridos majoritariamente por mulheres, que de repente se apresentam para vocês por lá, como que você percebe esse protagonismo feminino no cenário cultural de Minas Gerais? Eita, joia, boa tarde para todas, todos. Ei, professor. Só traduzir rapidinho, para não acumular muito. Obrigada. Vou tentar. Então, bon, Lorena disait tout à l'heure que justement, Monica parlait des personnalités, des ministres qu'elle a connus, avec qui elle a travaillé. Elle a parlé de la question des politiques publiques pour la promotion de l'égalité de genre. Et là, je vais continuer sur la même lancée et poser ma prochaine question à Ariane Ribeiro, qui travaille au Conseil culturel de l'État de Minas Gerais. Et là, je voudrais lui demander comment est-ce qu'elle trouve la représentativité de des femmes, la participation des femmes dans ce milieu-là, dans le Conseil. Comment est-ce à combien on peut estimer plus ou moins le nombre de projets portés par des femmes ou des projets avec des femmes comme protagonistes? Merci. Pois então, boa tarde novamente. E esses espaços são muito importantes, né? Como a Mônica disse, todo mundo aí, eu acho que a gente, enquanto mulher, nós temos que lutar por esse espaço e estar sempre atentas, né? A questão do conselho, eu estou no conselho, vai para o segundo ano, e a gente teve esse ano de pandemia, né?
Então, essas pautas, né, a gente tentou trabalhar um pouco dentro da Lei Aldir Blanc, né, tentando dar visibilidade, né, para as questões das minorias, né, principalmente das minorias do interior, né. Então, a gente trabalhou nesse ponto enquanto conselho. E agora, né, para esse ano, e como a gente foi reconduzido, né, para mais 2 anos dentro do conselho, então eu pretendo intensificar ainda mais essas políticas públicas, né, tão fundamentais, para a gente dar essa continuidade, né, desse trabalho, principalmente na questão do audiovisual, né, que está tendo muito direcionado para a mulher, né, mas uma mulher que não fique simplesmente no lugar onde chamam de lugar da mulher, né, na produção, na assistência, não, né, que ela tenha, assim, o lugar que ela queira ficar, né. Bon, justement, en tant que femme dans ce milieu où je suis, effectivement, il faut lutter. Il y a beaucoup à faire, il faut lutter. Et c'est ce que je fais depuis 2 ans déjà. Mais bon, la pandémie est arrivée, ça complique un peu les choses. Mais bon, on continue de le faire. Il y a beaucoup d'actions que nous avons fait nous avons fait dans le cadre de la loi Aldir Blanc. Et donc, c'est une loi, c'est des instruments qui nous permettent de servir, disons, d'aller vers les personnes se trouvant dans les villes reculées, de les aider. Et là, nous venons d'avoir encore 2 ans de plus pour travailler. Donc, nous allons continuer avec ce genre d'action. Obrigada, Ariane. E você toca num ponto muito importante, porque essa questão da presença das mulheres na cultura, muitas vezes a gente para pensar só nas funções, digamos aí, mais à vista, né? Mais o carro-chefe da coisa, pensando em mulheres diretoras, em atrizes, em produções que tem o protagonismo feminino naquela narrativa, quantas mulheres que têm fala existe num filme, né? Só que a gente também, muitas vezes, não para pensar na parte técnica, né? Quantas mulheres participando, de repente, da luz, da edição, né? Bom, a gente aqui falando de cinema, vamos falar também de produção de teatro. Então, realmente é um ambiente majoritariamente masculino, né? E até por isso que agora eu queria passar a bola para a Wendy, né? Ela que é documentarista, e o documentário, né, não é diferente dos outros segmentos de produção audiovisual. É um lugar também onde a gente vê muito mais homens, né, encabeçando as obras. E aí eu queria pedir para a Wendy dizer para a gente como que ela enxerga essa coisa de até hoje a gente ter, né, nesse mercado de cultura, um ambiente que é majoritariamente masculino e especialmente, né, no que tange ao lugar que a gente sabe que ainda não é dado para as mulheres trans. Bon, nous sommes en train de parler justement de la place des femmes dans l'audiovisuel, dans la production culturelle. Et nous avons tendance à ne pas à nous préoccuper à beaucoup plus parler de la présence en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice et autres. Et nous ne parlons pas beaucoup du côté technique, qui est un côté beaucoup plus dominé par la présence masculine. Et c'est justement pour cela que je m'adresse maintenant à Wendy Fernandez, qui est documentariste, et je voudrais lui demander de nous parler un peu de ce milieu-là, de ce milieu technique dominé par les hommes. Comment c'est la présence féminine là-dedans? Ei, gente. Bom, dando esse gancho que a Lorena, mas tanto quanto a Natasha, a Gigi e principalmente a Ariane tinha citado, assim, da história do cinema, realmente, as mulheres, elas sempre eram colocadas em funções que
querendo ou não, o machismo audiovisual tinha colocado ela ou funções de assistência, ou algo centralizado, algo da organização, ou artístico. Que, querendo ou não, hoje em dia a gente está descentralizando esse olhar e é mais fácil você ver homens ocupando esses espaços e mulheres ocupando espaços na direção, cargos que majoritariamente são cargos mais importantes, né? Mas eu acho que uma das coisas que eu acho mais engraçado em relação a esses papéis, né, vamos dizer assim, é que querendo ou não, o mundo, ele evolui, né, ele tem o seu desenvolvimento, e eu acho que as pessoas, elas têm um pouco de... Porque, querendo ou não, se você for perceber também, na ideia do cinema, era mais possível você ver, assim, no estilo de produção, atrizes serem objetificadas, né, como mulheres, como objeto, e hoje em dia elas são mais empoderadas, então a personalidade da mulher em si, como ela é exibida, ela difere bastante, porque até um tempo atrás, propagandas como cerveja eram sempre colocadas mulheres praticamente seminuas, tendo essa ideia da objetificação, e hoje em dia já estamos quebrando, principalmente aqui no Brasil, onde, querendo ou não, no carnaval tem esse jogo de corpos, né? Também tem mudado esse tipo de visão de produção, né, audiovisual. No requisito do cinema, e principalmente no estilo de o que eu entendo, eu acho que, querendo ou não, apesar dessas mudanças, eu acho que ainda existe várias dificuldades, porque, principalmente eu ser uma pessoa, não só uma mulher, mas mulher travesti, mulher trans em si, eu percebo que existe, talvez, uma deslegitimação no sentido de... Por exemplo, eu que já cheguei a trabalhar na televisão Rede Minas, eu acho que nesses espaços sempre vai ter alguma autoridade, se não for ela masculina, que vai querer impor você, tipo, no sentido, tipo, você não tem conhecimento. Ou pelo menos o que você sabe não é superior ao que nós, homens, temos. Então, você sempre tem esse desafio de impor além das suas próprias expectativas, né? Se você... Tipo assim, se você tem um certo conhecimento, você tem que mostrar, além do mais, o que você já sabe. O que eu acho bem, bem chatinho. Mas eu acho que uma das curiosidades, assim, uma das, talvez, dificuldades dentro desse cenário feminino é o cenário feminino transgênero, né, as transgeneridades, por causa que eu acho que uma das coisas que eu acho que eu já passei, pelo menos como pessoa, principalmente como pessoa trans em si, é que, apesar de ter o preconceito dentro desse raciocínio machista, além de ter, vamos dizer assim, de enfrentar esse raciocínio machista entre os homens, ainda existem mulheres que também, querendo ou não, às vezes, têm esses preconceitos. Por exemplo, na TV em si, eu acho que talvez uma das coisas que eu mais, vamos dizer assim, enfrentei para poder, vamos dizer, trabalhar naquele ambiente, que querendo ou não, ele é um pouco competitivo, ele é um ambiente um pouco tóxico pela questão do egocentrismo que existe no cenário artístico, né? Foi a questão de eu ter mulheres fortes e bem, assim, empoderadas, no sentido de ter, são mulheres temidas, porque eu acho que pelo menos nesse cenário, vamos dizer assim, industrial, do trabalho, a mulher, para ela impor ao homem, ela tem que ter essa velocidade, ela tem que ser aquela mulher forte, porque se ela tiver essa noção da mulher frágil, feminina, florida, ela sempre vai ter esse aspecto submisso, e eu, pelo menos, que já tenho uma personalidade mais sutil, doce, pelo menos, se eu não fosse desmonetizada, no sentido das pessoas sempre não acreditarem no meu conhecimento, na minha habilidade, eu era talvez intimidada pelo meu corpo, das pessoas simplesmente elas se aproximarem, não pelas coisas que eu sabia, mas de como eu me vestia, de como eu me comportava. Então, eu acho que é um cenário, tipo assim, as mulheres, independente desde a sua inserção no trabalho, nas suas lutas, desde as sufragistas, elas ainda têm essas certas dificuldades, no sentido não só da questão assim, do corpo da mulher em si, mas pela questão do que elas fazem, do que elas conhecem, do que elas podem projetar também para esse cenário em si. Entendi, obrigada. Je dois commencer par dire que les choses ont évolué, bien sûr, mais il se trouve que il se trouvait, je dois dire, que la femme, c'est plutôt les hommes qui désignaient la place de la femme dans ce milieu. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Mais il y a quand même quelque chose qui est marrant, c'est que la chosification de la femme, la réification de la femme, ça continue.
un tout petit peu, un peu comme dans le carnaval, par exemple, mais ce n'est plus cette chose qu'on voyait, par exemple, dans des publicités anciennes sur la bière, où c'est toujours une femme pratiquement nue qui présentait le produit. Donc, au moins, on n'est plus à ce stade-là. Mais bon, malgré cela, je dois dire quand même que il y a une certaine dédramatisation de la présence des femmes trans. Je dois dire là, en parlant plus spécifiquement de mon cas. Et ce qu'il y a à faire pour les femmes trans comme pour les femmes en général, c'est de s'imposer. Et nous voyons nécessairement justement cette nécessité dans notre milieu de production de prouver aux hommes qu'on a des connaissances dans le domaine et de prouver, beaucoup plus prouver qu'un homme n'aurait à le faire, à prouver. Il a des connaissances dignes, justement, qui le rendent digne d'être dans ce milieu. Et voilà, c'est ce qu'il y a à dire. Mais donc, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est un certain égocentrisme dans le milieu, tant chez des hommes comme chez des femmes. J'ai eu à travailler avec des femmes qui, justement, avec cette lutte que nous devons mener quotidiennement, ont dû se forger un caractère assez imposant, ont dû se donner du pouvoir, en fait, pour être dans ces milieux. Et moi, je suis une personne de nature calme, donc au final, il se trouve que ici ou là, je me sens intimidée, mais bon, on continue quand même dans la lutte. Pode continuar, Lu. Não pode, a gente está com o tempo um pouquinho estouradinho, mas pode concluir. Uhum, é que o que eu ia chegar a finalizar, assim, sobre a questão que eu estava dizendo, é que as mulheres, assim, pelo menos as mulheres trans, e principalmente as mulheres trans negras, elas existem dentro do cenário cultural, mas, pelo que eu disse, existe essa certa dificuldade de inserir ela neste mercado, vamos dizer, de trabalho cultural em si, e eu acho que talvez o único espaço que, vamos dizer assim, que acaba sobrando, principalmente nessa época de Covid, é nessas leis de incentivo, né, setorial audiovisual, que ajuda super bastante, porque querendo ou não, vamos dizer assim que talvez a linha hoje em dia é falar sobre questões de políticas públicas, políticas sociais, então eu acho que talvez é uma das maneiras de ingressar esse tipo de grupo feminino neste mercado. Fora isso, por questões de falta de empregabilidade, essas mulheres ainda acabam, para sobreviver, inserindo no mercado sexual, que é a questão da prostituição. Então, acho que esse é um dos desafios maiores que existe, talvez, no cenário mundial e principalmente aqui no Brasil. Então, tipo, não basta só, por exemplo, eu que sou, assim, não quer dizer que só, principalmente eu, ser uma mulher travesti em si, assim como outras que têm um conhecimento, isso não quer dizer que tem espaço para todas nós. Então, a gente tem que competir, além das outras mulheres, nós mesmos, porque não tem espaço para todas, né? E acaba que, querendo ou não, para as outras sobreviverem, elas precisam usar esses outros trabalhos, outros caminhos, querendo ou não. Bon, je voudrais compléter ce que j'avais dit en disant que, bon, bien sûr, les choses ont évolué, mais il y a quand même quelques difficultés, surtout quand on est femme trans et noire. Et ce qui nous aide le plus, on va dire, c'est les politiques publiques de ces lois qui encouragent la production, un peu comme Ariane l'a mentionné tout à l'heure. Mais bon, il n'y a pas de la place pour tout le monde, évidemment. Ça fait que certaines femmes trans se trouvent obligées à travailler comme des professionnels du sexe, pour ne pas dire la prostitution. Et il faut aussi souligner que, justement, parce qu'il n'y a pas suffisamment pour tout le monde, on est obligé, d'une façon ou d'une autre, de compétir entre nous. Merci. Obrigada, Gerard. Obrigada, Wendy. E ouvindo a Wendy falar, né, o que me vem à cabeça é muito essa questão de que a gente tem que tentar fazer com que o mercado de cultura, né, mais especificamente o audiovisual, ele fuja dos estereótipos que existem
as mulheres. Escutando a Wendy falar, eu lembrei muito de um estereótipo que o pessoal chama de Smurfette, que é quem lembra aí dos Smurfs, aquele desenho que eram os anõezinhos, azuizinhos e tal. Tinha uma pessoa, uma dos Smurfs era mulher, né? E ela praticamente não tinha relevância nenhuma ali na história. Então a gente tem que tentar fugir dessa coisa de vamos colocar uma personagem feminina nessa história só para ter, uma personagem feminina negra só para ter, uma personagem feminina trans só para existir naquela história. A gente tem que realmente se unir, né? Pensar no feminismo como uma coisa ampla e ao mesmo tempo que tenha as suas particularidades dentro dele, né? Para unir todas as mulheres, né? Em toda a diversidade que existe na palavra. E aí agora eu vou querer pedir, né, para as meninas, só para ser um pouquinho mais breve quando forem falar, porque a gente já está com o tempo quase acabando, mas eu queria que cada uma desse uma palavra do que imagina que a gente tem para o futuro aí, né, em relação ao cenário feminino na cultura, cada uma na sua área específica, né? Então, queria começar com a Natasha para a gente fazer o nosso rodízio aí, como foi, e pedir para que vocês deem uma palavra, né, sobre a esperança ou não do que a gente tem aí pela frente para a mulher no cenário da cultura. Bon, Wendy a parlé tout à l'heure de la représentation justement des femmes sous des jours pas forcément encourageants. Et là, je me suis rappelé, elle a parlé des stéréotypes et tout, et ça m'a rappelé les Smurfs, je sais pas ce que c'est, parmi lesquels il y en avait une, en fait, il y avait un personnage femme, voilà, qui était là pour la forme, elle ne servait pas à grand-chose, et donc nous devons faire attention dans la production, dans l'audiovisuel, dans la production culturelle, à ne pas mettre des personnes, à mettre des femmes en action juste pour la forme. Donc, qu'elles soient là juste à titre de représentation, mais inactive, on ne va pas encourager ça. On ne va pas le faire juste pour le quota. Voilà. Et donc, là, je voudrais retourner à Natacha pour faire le même chemin de succession, d'intervention. Et lui demander, là, je voudrais demander à toutes nos participantes de nous parler un peu des perspectives par rapport à la place de la femme dans la société. Quel futur voyez-vous pour les femmes? C'est très sérieux, ça fait quel futur? On ne sait pas, je pense que là justement on est un peu au jour le jour, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais dans tous les cas, je pense que dans toutes les époques, il y avait des périodes plus ou moins difficiles. C'est juste que nous, on est là maintenant à ce moment-là. Après, par rapport, pour rejoindre tout ce qui a été dit, les stéréotypes, il y en aura toujours, je pense. Il y en avait toujours, il y en aura. Et encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire le travail. Moi, je reste toujours positive malgré tout, et je rejoins aussi voilà, l'espoir. C'est il faut garder l'espoir, il faut continuer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester à ne rien faire. Ça, c'est-à-dire qu'il faut se battre, il faut dire les choses toujours dans le respect. Après, c'est ça, c'est qu'il y a des abus dans tous les sens aussi. Il y a de tout. Donc, il faut garder, je pense, quelque chose d'intègre et de garder le cap, comme on dit, mais en gardant l'espoir. Voilà, une phrase qui me vient encore une fois, voilà, un peu des répliques et tout, c'est mordre la vie à pleines dents. Parce que on n'a pas le choix, sinon il faut continuer. Donc c'est un peu ça le message, et les clichés, etc. Pour rejoindre, on aura toujours des clichés. Moi aussi, enfin parfois c'est même pas la question de la couleur ou des origines, hein, mais c'est vraiment une chose dans le monde assez universelle. Donc voilà, il y a quand même du bon dans l'universel, mais aussi du moins bon. Et il faut tendre vers le bien, en tout cas, je le pense. Falando aí no lugar das mulheres, né, no futuro, como eu vejo, né, o futuro das mulheres,
Eu não faço ideia, não sei dizer. Vai ter que ser no dia a dia mesmo, continuando na luta aí, porque, por exemplo, estereótipo sempre vai ter, né? Nem sempre é uma questão assim de cor da pele ou de origens, sempre vai ter. Então, o importante é ser positivo, né? Ter um pensamento positivo, não perder a esperança, mas continuar lutando, sempre justamente tendo respeito, né, um pelo outro, que é o mais importante. E mais uma vez eu lembro aqui de uma frase, né, que é aproveitar a vida ao máximo, né? Uma tradução literal do que ela falou foi morder a Morder, vida, né? a vida, né, com todos os seus dentes, uma tradução. Avec les dents, sim, é isso. Obrigado. Obrigada, Obrigada. Natasha, por encerrar. Gigi, né, como você acha que a gente vai estar, se a gente for bater esse mesmo papo daqui uns 5, 10 anos, você acha como que a gente vai estar falando sobre mulheres na cultura? Bon, Gigi, je vous pose la même question. Comment vous imaginez, comment est-ce que vous nous imaginez d'ici 5 ans, par exemple, en train de faire le même débat, de se poser les mêmes questions? Où croyez-vous qu'on en serait? J'espère qu'on aura avancé. Je pense qu'on aura avancé. Déjà, là, je pense que si on prend le panel d'aujourd'hui et on retourne il y a 5 ans, je pense que voilà, les femmes diraient qu'on a beaucoup avancé. Moi, je pense surtout qu'il faut vraiment faire converger les luttes parce que les luttes se rejoignent en fait. Hein. Donc, j'ai été aussi beaucoup touchée par le témoignage de Wend, voilà, de Monica, de Ariane aussi, des femmes qui se battent, qui sont engagées et qui, comment dire, qui réclament leur place en tant qu'être humain. Je pense que c'est vraiment aussi une question de dignité, de respect de la dignité humaine. Voilà, que ce soit pour les personnes trans ou je sais que ça, voilà, il y a beaucoup de combats. Ça avance aussi dans la société française au niveau des personnes trans parce qu'on en parle de plus en plus. Donc forcément, quand on parle des choses, ça avance parce que voilà, tout le monde est au courant, donc on peut pas faire autrement que d'agir pour faire avancer. Sinon, les gens continuent ils ont bien raison à porter le combat. Mais voilà, plus il y aura de femmes réalisatrices, plus il y aura de femmes scénaristes, plus il y aura de femmes productrices, plus il y aura de femmes qui pensent aussi, voilà, qui sont pas dans la compétition, mais qui sont dans le juste équilibre finalement. Je pense que et puis c'est toujours un combat. Le féminisme, c'est pas un combat contre les hommes. Ça c'est important aussi. C'est un combat avec les hommes. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont aussi féministes, de plus en plus, j'ai l'impression, tant mieux, hein, parce que les femmes prennent beaucoup la parole, donc eux aussi ils se rendent compte qu'il y a quelque chose, une inégalité qui peut pas continuer comme ça. Donc dans 5 ans, moi je nous vois toutes là vraiment avoir avancé, avoir vraiment beaucoup de succès, que ce soit en tant qu'actrice, voilà, des rôles qui sont pas, bon, j'en ai de plus en plus, mais encore plus, qui sont pas du tout stéréotypés ni forcément racisés. Donc ça, c'est vraiment un combat très important que les rôles soient pas racisés, qu'une femme noire ne joue pas de rôle de noir, parce qu'il n'y a pas de rôle de noir. Hein. Noir n'est pas mon métier, comme disent des amis. Donc voilà, je pense que vraiment la convergence des luttes, parce que finalement, tous les combats de femmes se rejoignent. Bom, eu vou dizer que eu penso que daqui a 5 anos, por exemplo, a gente terá conseguido muitas coisas, a gente terá avançado bastante. Por exemplo, se for para ver, há 5 anos as coisas não eram como são hoje, né? Então a gente vai com certeza avançar. Mas uma coisa importante a ser feita é fazer converger, né, as nossas lutas, porque no final das contas é uma questão de dignidade, de respeito para todo mundo, não é só uma questão das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres indígenas ou asiáticas, é uma questão de dignidade humana e de respeito para todo mundo. Então, acho que vamos avançar sim, né? Obviamente, vamos ter mulheres diretoras, vamos ter roteiristas, atrizes, mas outras justamente não necessariamente estarão nesses lugares, mas aí
vai ser, né, ganho para todo mundo. O que nós queremos é uma igualdade para todo mundo, né? O combate feminista não é contra os homens, é com os homens, inclusive tem homens feministas, e é isso aí. Eu tenho percebido que cada vez mais está tendo mais homens feministas, porque eles entenderam justamente que é uma questão só de igualdade, não é contra os homens. E é isso. E falando das produções, a gente tem que lutar também contra os papéis, né, estereotipados. Não existe papel de mulher negra, não existe papel de mulher branca. O papel é papel. A gente tem que desestereotipar, né, os papéis, né, na produção. É isso. Obrigada, Gerard. Nada, Merci beaucoup, Gerard. Mônica, como, né, é a mesma pergunta na questão de como que você pessoalmente vislumbra, né, o cenário para a mulher na cultura no Brasil e para o futuro, mais especificamente também, o que você acha que a gente pode aguardar de políticas públicas aí para o futuro, para essa pauta? Eu entendo que é muito importante. Mônica, deixa só o Gerard fazer a tradução. Tá. En gros, c'est la même question, mais là, Lorena l'a beaucoup plus orientée vers les politiques publiques. Elle demande qu'est-ce qu'elle voit à l'horizon pour les femmes en matière de politique publique. Merci. Eu entendo que um gestor público tem que ter responsabilidade com as dívidas históricas dos seus países. Então, eu acho que é importante que as mulheres criem as suas narrativas, que não adianta você ter projetos com várias mulheres nas equipes se nenhuma delas tiver no processo de construção da narrativa, né? Sem ter o poder de decisão, o poder do corte do filme, o poder da palavra final. Então, que essas mulheres precisam estar nas equipes de roteiro, nas equipes de pesquisa, porque sendo uma mulher trans como a Wendy, sendo uma mulher cis, elas são donas das suas narrativas. Elas experimentam a vida enquanto mulheres. Então, é crucial que elas tenham um poder de registro das suas histórias. Isso, eu entendo que a política pública ela tem que ter esse olhar. Um olhar amplo que construa cotas, que dê espaços dentro dos editais, dos financiamentos, para que as mulheres possam trazer essas narrativas com o seu olhar específico para dentro e para fora das produções, né? E entendo que as mulheres que ocupam espaços de poder, de decisão, que nesse momento é onde eu estou, né? A gente tem que ter esse compromisso histórico, tem que ter esse compromisso institucional, porque a gente entende a relevância econômica, artística e cultural do audiovisual. E se a gente não expande isso para a produção feminina, a gente vai ficar como em 2018, quando só 4% dos filmes comerciais no mundo eram dirigidos por mulheres. Quando, em 2016, no Brasil, nenhum filme era dirigido por uma mulher negra. Isso a gente tem que reconstruir essa perspectiva, né? E esse é o papel de um gestor público. Eu espero que no futuro a gente tenha que trazer novas pautas e não essa da inclusão, porque a gente tem que ter uma transversalidade e igualitária. Bon. En parlant justement des politiques publiques, on parle forcément de la question des dettes historiques, voilà, et nous devons beaucoup plus penser à ça en tant que gestionnaire des affaires publiques, de la nature du poste que j'occupe. Et j'ai un message à passer, c'est qu'il ne suffit pas d'apporter des projets où nous avons un grand nombre de femmes. Non, l'important, c'est que ces femmes-là soient en train de raconter leur histoire, de leur perspective, et c'est ce qui est important. Il faut qu'il y ait
qu'on sente qu'elles sont dans un processus de construction de leur récit et qu'elles ont les choses en main concernant leur. Et donc, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention dans la production féminine, on doit dire, pour ne pas justement retomber dans cet état, retourner à ce niveau où on en était en 2018, par exemple, où seulement 4% des films commerciaux dans le monde ont été réalisés par des femmes. Et quand on parle du Brésil, en 2016, aucun film n'avait été réalisé par une femme noire. Donc, il ne faudrait pas qu'on en soit à ce niveau encore. Il faut qu'on évolue. Et j'aimerais bien que prochainement, si on doit reparler de ces questions, que ce soit sur des aspects, sur des points différents et non pas ceux dont on est en train de discuter aujourd'hui. Merci. Obrigada, Gerard. Obrigada, Mônica. Estou recebendo. A gente tem aqui mais 4 minutinhos, né? Que eu queria dividir aí entre a Wendy e a Ariane, para darem a sua perspectiva também de futuro. Vamos começar com a Ariane e fechar com a Wendy. E aproveito já para agradecer de coração, né? Queria que a gente pudesse ter muito mais tempo aqui para poder falar sobre isso. E como a Mônica disse, eu espero que daqui a uns anos a gente não precise falar sobre isso, né? Pelo amor de Deus, que a gente fale de outras coisas, porque simplesmente essa realidade não exista mais, né, na nossa sociedade, porque essa projeção de mulheres no audiovisual, na música, na literatura, seja onde for, nas artes plásticas, artes visuais, ela nada mais é do que um reflexo da sociedade, né? Então, tomara que daqui a um tempo a gente esteja falando sobre outras coisas. Então, dividir aí, o Gerard traduz rapidamente para mim, por favor, isso, e depois passar a bola para a Ariane e depois para o Wendy. Obrigada. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps pour parler davantage, mais malheureusement, nous n'avons plus que 4 minutes que nous allons devoir, que Ariane et Wendy vont devoir partager pour nous parler rapidement de comment ils voient le futur des femmes dans le domaine culturel et de l'audiovisuel, spécifiquement, par exemple. Et donc, il faut évidemment que quand on parle de la place des femmes dans ces domaines de production, nous parlons de la société. Donc, évidemment, il faut que nous ayons une société juste et que la production reflète cette société-là. Merci. Pois é, como é que nós vamos estar daqui 5, 10 anos, né? É difícil prever. Mas enquanto conselheira, né, o que eu posso dizer é que a gente tem que, enquanto sociedade civil, garantir que essas pautas, né, elas estejam, né, elas estejam nessas políticas públicas, né? Então, é isso que a gente precisa garantir para que daqui a um tempo a gente não esteja batendo na mesma tecla. Mas eu acho que a gente vai, talvez, estar discutindo outros parâmetros, né, outras questões, mas eu acho que essa luta aí, gente, né, mudar essa perspectiva, né, de uma sociedade que não é pontual, né, não é uma pessoa ou outra, uma sociedade com essa construção machista, né, não é fácil, não é coisa para 5 anos, não, né, mas eu acho que a gente tem que continuar na luta e fazendo nosso papel. Eu venho de uma família que eu fui criada com 7 mulheres, todas independentes, todas para frente, então, assim, desde a minha avó, ela já vem com essa construção. Isso eu acho que foi muito importante também na maneira de eu conduzir a minha vida, né, da maneira que eu trabalho também. Então, é isso. Obrigado por estar presente, né, nessa roda, né, tão necessária, e um beijo para vocês. Bom, O Gerard vai falar? Ou... Achei melhor falar. Depois a gente fecha com você, Wendy. Je pense que ce que nous devons faire, c'est de garantir, c'est de travailler en sorte que nous n'ayons plus à parler d'ici 5 ans des mêmes choses dont nous parlons aujourd'hui, qu'on ait avancé. Et je pense justement qu'on aura avancé énormément, même si je pense que 5 ans, c'est peu, parce qu'il s'agit de changer une société, toute une société, ça va prendre du temps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de continuer de lutter et on va y arriver. Moi, dans mon cas spécifique, j'ai grandi avec 3 femmes. Je fais partie d'une fratrie de 7 femmes, pardon, d'une fratrie de 8 femmes. Moi, je fais partie, donc elles.
Et donc, elle dit avoir été forcément influencée par ça parce que c'est des femmes indépendantes. C'est quelque chose qui a commencé depuis la génération de sa grand-mère. Merci. Agora eu vou falar. Como documentarista e já tendo esse interesse, esse olhar antropológico sobre a questão de querer conhecer as outras culturas do mundo, eu percebo que talvez não que seja uma solução, mas que seja uma iniciativa em si, não só pela questão do feminismo, mas sobre os outros movimentos também, para eles se desenrolarem assim, vamos dizer. Eu acho que é a partir do momento onde as pessoas elas começarem a ter empatia uns com os outros, de conhecer um pouco das dificuldades, dessas diferenças, eu acho que vai ser a partir de um ponto onde as coisas poderiam melhorar. Porque eu acho que, querendo ou não, principalmente na questão da luta do movimento feminino, começou, mas com o tempo foi segregando e foi se dividindo e perdeu a força. Eu acho que falta essa questão da gente nos unir, os unir com os outros tipos de movimentos e tornar isso como se fosse uma luta única, né? Que é essa questão, assim, de trazer essa igualdade de direitos, porque, no final das contas, todos nós somos seres humanos, então temos que ter esse olhar, né, no sentido de um povo só. Apesar dessas diferenças de etnias, a questão da identidade, sexualidade, eu acho que, no final das contas, eu acho que da ideia de nós nos conhecermos, de entendermos nós como seres humanos, acho que pelo menos, uma visão utópica de dizer que as coisas podem começar a se tornar algo melhor. Eu acho que, se for pensar de uma logística histórica, as coisas têm melhorado. Como a Ariane tinha falado, talvez 5 ou 10 anos não seja o tempo para as coisas ficarem perfeitas, mas pelo menos, por existir essa luta, daqui a 100 anos ou até 1000, vai ter, assim, muitas mudanças. Então, é por essas pequenas lutas que fazem toda a diferença. Bon, de mon point de vue, de ma perspective de documentariste, et justement lié à cette question de l'anthropologie, de ce regard sur d'autres contextes, d'autres cultures, je crois que par ce genre de production documentariste, on est forcément en contact avec la réalité d'autres contextes, d'autres cultures, et ça va forcément créer de l'empathie. Et donc, c'est ce que j'espère, en fait, pour les femmes, que l'on s'unisse, que ce ne soit pas des combats individuels. C'est important à faire. Le féminisme a commencé, mais avec le temps, il s'est divisé. Ce qui est important à faire, c'est de s'unir, de lier nos petites luttes qui sont importantes justement dans le quotidien. Il faut qu'on en fasse une lutte unique parce qu'au bout du compte, nous sommes tous des êtres humains. Merci, Gerard. Obrigado, Andy. Então, agora, como a gente já está no finalzinho, eu quero de novo realmente agradecer a presença de cada uma de vocês, reiterar aí o desejo de que daqui a um tempo a gente não precise mesmo, estar falando sobre esses assuntos. E também a mensagem de união, claro, se a gente não se unir, realmente a gente não chega em lugar algum. É uma questão de dignidade humana, é uma questão de igualdade, como questão hoje em dia, não temos nada contra os homens, a gente quer unir, lutar junto, é uma questão realmente de buscar a dignidade, o lugar, o direito que cada um tem. Obrigada, menina, um beijo grande. Muito obrigada, merci. Merci beaucoup. Merci. Obrigada. Obrigada, merci à Merci. Obrigada, Gerard. Obrigada. Bravo, Gérard, merci. Merci, Gérard, bravo. Merci. Merci à toutes. Merci à tous ceux qui sont derrière les écrans aussi, etc. Quem estiver assistindo, inscreve no canal da Socol para receber mais conteúdos. Vai ter muita coisa bacana aí pela frente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.